O que exatamente é cultura? Hoje em dia, a gente tende a achar óbvio que cada sociedade tem seu próprio valor, né? Mas olha, essa visão é muito mais recente do que parece. Foi lá no comecinho do século XX que aconteceu uma verdadeira revolução silenciosa na antropologia. Uma que mudou para sempre o jeito como a gente enxerga o mundo e, claro, uns aos outros. E para guiar a gente nessa jornada, vamos nos basear na obra Cultura em 250 Conceitos e Definições do antropólogo Luiz Newton Correia. É o trabalho dele que vai nos ajudar a entender essa virada de chave tão fundamental na história do pensamento. Pensa bem nessa pergunta, porque essa era a questão que dominava todo o debate no século XIX. Uma pergunta, vamos ser sinceros, carregada de preconceito, que basicamente organizava as sociedades numa escadinha. E adivinha quem estava no topo? A cultura europeia, claro. O mundo era visto através dessa lente, uma lente de hierarquias. Então, antes dessa grande mudança de pensamento, duas teorias principais dominavam a antropologia europeia. E o interessante é que as duas partiam do mesmíssimo princípio, a desigualdade entre as culturas. De um lado, a gente tinha o evolucionismo, de Morgan e Tyler. A ideia deles era como uma linha reta de progresso, sabe? Todas as culturas, segundo eles, passavam pelos mesmos estágios, do primitivo até o civilizado. Já do outro lado, tinha o difusionismo, de Smith e Perry. Para eles, as grandes invenções e ideias nasciam num único centro avançado e dali iam se espalhando para o resto do mundo. No fim das contas, as duas visões não só julgavam, mas também serviam como uma luva para justificar o domínio colonial da época. Mas aí surge uma figura que vai simplesmente questionar tudo isso. Um pesquisador que teve uma ideia radical, descer do pedestal da teoria e ir a campo para entender como as coisas realmente funcionavam, de perto. O nome desse cara era Franz Boas. Ele é considerado o pai da antropologia moderna nos Estados Unidos, e a grande sacada dele foi dizer o seguinte: para a gente entender um povo de verdade, a gente precisa abandonar essas grandes teorias e focar na história única, particular de cada grupo. E foi dessa nova abordagem que nasceu o conceito talvez mais transformador de toda a antropologia. Uma ideia que literalmente virou o campo de cabeça para baixo. O relativismo cultural. A ideia é tão simples quanto profunda. Basicamente, em vez de a gente perguntar isso é certo ou errado, a gente passa a perguntar o que isso significa para as pessoas desta cultura. É uma troca radical. A gente sai do julgamento e vai para a busca da compreensão. Essa frase resume perfeitamente a revolução do Boas. Acabou essa história de cultura melhor ou pior. O que existem são culturas diferentes, cada uma com a sua própria lógica, sua própria história e, por que não, sua própria beleza. O Boas propôs rupturas que, para a época, eram radicais. Primeiro, esquece essa escada única de progresso. Cada cultura tem sua própria trajetória. Segundo, um costume só faz sentido se a gente olhar para o contexto cultural como um todo. E a terceira, talvez a mais revolucionária de todas, ele mostrou que raça, língua e cultura são coisas completamente diferentes, o que foi um ataque direto à base do racismo que se dizia científico. Tá, mas como é que se coloca uma ideia dessas em prática? O Boas não ficou só na teoria, não. Ele criou um método de pesquisa super rigoroso que ficou conhecido como particularismo histórico. O objetivo do Boas era entender a cultura na sua totalidade, o que ele chamava de fenômenos etnológicos. Para ele, cada costume, cada crença, cada objeto era o resultado de uma interação super complexa entre as pessoas, o ambiente onde elas viviam e a história única daquele povo. O método dele era quase um trabalho de detetive. Tinha 3 passos essenciais. Primeiro, analisar o ambiente físico. Depois, observar de perto as relações sociais, como as pessoas se organizavam. E por último, reconstruir a história daquele grupo, suas migrações, os contatos com outros povos. Era só com essa investigação profunda que se podia começar a entender o que tornava cada cultura única. E é importante dizer que as ideias do Boas não ficaram só no debate acadêmico, não. Elas mudaram o curso da antropologia para sempre e tiveram um impacto muito além dos muros da universidade. A gente consegue ver a disseminação dessas ideias em algumas publicações-chave. Já em 1887, um artigo dele lançou as bases do método, mas foi em 1911, com o livro A Mente do Homem Primitivo, que o pensamento dele se consolidou de vez e se tornou leitura obrigatória para qualquer antropólogo. E qual foi o resultado de tudo isso? Bom, os princípios dele se tornaram a espinha dorsal da antropologia norte-americana. Ele formou uma geração inteira de pesquisadores brilhantes que levaram suas ideias adiante, consolidando um jeito completamente novo de entender a humanidade.
E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A revolução do Franz Boas nos deixou uma ferramenta muito poderosa. No mundo cada vez mais conectado, onde as diferenças culturais estão na nossa cara o tempo todo, a pergunta continua valendo. Como é que a gente usa essa herança para construir pontes e não muros? Uma questão que, sem dúvida nenhuma, continua fundamental.